Estamos nessa série de lições considerando sobre tesouros da verdade. Nesse trimestre, falando sobre questões muito práticas do nosso cotidiano como cristãos, vivendo a vida cristã. Já consideramos diversos aspectos da vida cristã e na lição de hoje nós vamos considerar sobre um aspecto muito importante, que é a questão do casamento. Então, nesta lição de número 11, que traz por título Até que a morte nos separe, nós vamos aprender mais da palavra de Deus ou relembrar diversos aspectos daquilo que a palavra de Deus nos apresenta acerca do casamento. Esta instituição dada por Deus lá no Jardim do Éden e que tem perdurado ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, com muitas dificuldades ao longo do caminho. Nós vamos ver, inclusive, um pouco disso ao longo desta lição, mas nós vamos também perceber que o plano de Deus é o mesmo de quando Ele criou o homem e que nós possamos, então, em base desse estudo, ter essas verdades relembradas e reforçadas no nosso coração também. E que também tenhamos e buscamos em Deus maior empenho e desejo de viver essa verdade também na nossa vida. O verso áureo encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E o texto da inspiração: todo noivado deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá para a vida. Tanto o homem quanto a mulher devem analisar com reflexão se podem se apegar intimamente um ao outro através dos desafios e dificuldades da vida, ou seja, enquanto ambos viverem. É um assunto muito sério, muito importante e que, seguindo as recomendações de Deus, traz grande felicidade para dois jovens, um homem e uma mulher, quando se unem em casamento. Vamos ao estudo do primeiro tópico, tornando-se uma só carne. Irmão Tiago, como os fariseus tentaram pegar Jesus numa armadilha sobre a questão do divórcio e novo casamento? Vamos ler. Nós vemos aqui que quando Jesus esteve aqui nesta terra, em diversas ocasiões, algumas perguntas eram realizadas a ele, mas muitas vezes as pessoas já sabiam a resposta daquelas perguntas. Eram perguntas capciosas? Perguntas capciosas. Ciladas. Como a própria pergunta aqui já diz, né? Era uma armadilha, né? Sim. E aqui quando nós lemos aqui em Mateus 19, diz o seguinte, né? Pergunta que os fariseus então fizeram ali, né? Então, chegando ao pé dele, os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E graças a Deus, nós vemos que Jesus, com muita sabedoria, ele respondia a cada uma dessas perguntas e vamos ver no decorrer desta lição sobre esta aqui também mencionada. Exato. Então, eram artimanhas, armadilhas que eles tentavam aplicar em Jesus, mas de todas elas, né? Inclusive, quando nós lemos os relatos, algumas achamos até cômico a forma como Jesus reagiu e respondeu as perguntas, mostrando a ignorância deles na tentativa de lhe apresentar essas ciladas. Agora, que padrão de moralidade Jesus usou para esclarecer sua posição? Então, qual foi a resposta de Cristo diante dessa pergunta? Se era lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? É bem interessante que a resposta de Jesus, quando nós vemos aqui, ele diz: não tendes lido que aquilo que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então Jesus traz uma resposta onde volta a mente deles para a origem, para a criação, para quando Deus criou o homem, criou a mulher, quando Deus instituiu o primeiro matrimônio, o primeiro casamento. E quando voltamos então lá para a criação, isso é muito importante para os nossos dias hoje, pois vivemos em um momento de restauração. Quando falamos em restauração, estamos falando da restauração do sábado, a restauração da reforma de saúde, mas também da restauração do matrimônio, conforme foi instituído lá na criação. Muito bem. Então, Jesus, ele não ficou vagando, né, em argumentações, mas ele foi objetivo, foi direto e apresentou a sua resposta. Olhe como foi estabelecido na criação.
e isso deve perdurar, né? Agora vamos perceber um pouquinho mais sobre esta apresentação de Cristo, porque quando ele falou assim de que nessa primeira parte, no princípio foi desta forma, mais para frente ele agora começa a esmiuçar. Como Jesus comprovou que quando um casal está unido em matrimônio, essa união é para toda a vida. Então aqui, quando falamos do matrimônio, né, no casamento, estamos falando de uma decisão para toda a vida, né? Então tem muitas decisões que nós tomamos na vida que não são para toda a vida, né? Decisões que talvez na frente mudamos, mas aqui não. Quando lemos aqui em Mateus 19, 5 e 6, disse, ó, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui é bem importante também nós destacarmos que, quando falamos em matrimônio, aqui diz, deixará pai e mãe, né? Infelizmente, nós vemos muitos jovens hoje que querem contrair um matrimônio, mas esquecem da parte de deixar, né? Pai e mãe. Mas quando falamos para a felicidade do casamento, para a felicidade do matrimônio, conforme instituído aqui na palavra de Deus, precisamos deixar pai e mãe e agora unir-se em matrimônio para toda a vida, né? E então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui nós vemos um princípio do casamento que ele é vitalício. Exato. É indissolúvel, né? Nós vamos ver mais à frente a única coisa que pode dissolver nessa união. Eu já vou responder para não ficar nenhuma dúvida. Nós vamos ver mais à frente que apenas a morte é que tem a capacidade porque um dos cônjuges vem a falecer. Portanto, é uma união vitalícia. Então, quando Cristo foi argumentado acerca da questão do divórcio, ele foi objetivo em apresentar o princípio estabelecido no Éden como padrão de Deus para toda a humanidade em todas as eras, em todos os tempos, inclusive para os nossos dias. E que nós possamos buscar a graça de Deus enquanto casados, né? Creio que muitos que nos assistem são casados, que nós possamos buscar a graça de Deus para que o nosso casamento possa ser, de fato, uma representação de Deus nesse mundo. Possamos estar vivendo esse princípio estabelecido pelo Criador ainda lá no Jardim do Éden. Amém?